O Cruzeiro tem que tirar uma distância de 5 pontos pro líder e um jogo a mais, e ele pode se aproveitar, cara, dessas 3 rodadas, 2 com desfalques e uma na semana da final da Libertadores, e ele pode aproveitar, cara. Realmente. Eu falo cair no colo, mas o Cruzeiro se preparou para estar por ali, né? E aí é mérito ele estar sempre colado. Quem tivesse colado nos dois aí, não desgarrou em nenhum momento. O erro do Cruzeiro foi naquelas derrotas em casa. Ficou por ali. Então, assim, a gente está falando de um time que se preparou para isso. Se por acaso se beneficiar, é mérito também. Pode ser que o Flamengo e o Palmeiras sintam 0 desfalques e ganhem todos os jogos, mesmo nessa zona aí. Mas pode ser que não. E aí o Cruzeiro pode acabar beneficiado. Palmeiras e Flamengo jogarão jogos atrasados durante a data FIFA de novembro e terão 2 interesses nas próximas semanas. Não só a busca pelo título do Brasileirão, mas também da Libertadores. E aí surge o triunfo do Cruzeiro, que só terá o Campeonato Brasileiro até dezembro. E o Seleção Sport TV com André Rizek, Bruno Formiga, Lédio Carmona e Roger Flores ainda confia que o Cruzeiro está vivíssimo no campeonato, na briga pelo título. Bora conferir o que eles falaram, sem antes vocês deixarem o like, compartilharem, se inscreverem aqui no canal. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração, e eu brilho cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. E a parada do calendário, a gente nunca foi tão rico, nunca foi tão profissional, por mais que ainda não seja o ideal, mas, cara, ainda tem um quê de várzea, né? Umas briguinhas de hora de recreio, que fala, putz, eu tô bem, mas eu quero que o outro não esteja tão bem. E no pior dos mundos, se tiver todo mundo desfalcado, tu vai olhar, mesmo 8 desfalques aqui, 8 desfalques ali, talvez seja o mundo ideal. Fala, meu irmão, tá todo mundo desfalcado? Vai ter que ser assim, meu irmão. E aí vamos ver quem é que montou o melhor elenco para tapar esses buracos. Porque eu tava ouvindo suas apurações desde manhã. Verdade. E aprendi bastante ali. Cara, é uma aula de falta de solução. Não tem solução. Às vezes a ideia vinha de você. Assim, cara, não sei o que é isso aqui. Ótimas ideias, mas não vai pra prática porque os caras não querem, pô, não é? Não, tentei falar com os clubes, tentei falar com a CBF, conversei com algumas pessoas, porque eu tô obcecado nesse assunto, cara. Eu acho indecente, eu não me conformo. A briga tá maravilhosa, cara, ponto a ponto. 2 timaços, cara, que vão também disputar a Libertadores. Eu acho que a reta final mais insana que a gente, no bom sentido que a gente teve, né, era dos pontos corridos, pela qualidade dos times que estão disputando o título e ainda disputando a Libertadores. Aí, pô, você para pra pensar que no meio disso tudo... Tu ligou pro Cruzeiro? Ele deve estar achando ótimo. O Cruzeiro não, é verdade. O Cruzeiro não. Aí no meio disso tudo, eles vão ter que... Pô, o Palmeiras tem que jogar com o Galo fora de casa. São jogos que estão marcados. Vai mudar, tá? Eu acho que vai mudar isso. Mas o Palmeiras tem que jogar contra o Galo na Arena MRV e contra o Santos na Vila Belmiro com 8 desfalques, cara. Com 8 desfalques, brigando pelo título. E o Flamengo tem que jogar um Fla-Flu, Fla-Flu. E contra o Sport, beleza, mais molezinha. Mas, ainda assim, são 2 jogos importantíssimos, cara, na briga pelo título. Com 8 desfalques, sendo que até o fim do ano você só tem uma semana, só uma semana, que não tem jogo. Até o fim do Campeonato Brasileiro, de meio de semana, né? Você tem jogos marcados para o meio de semana e para o fim de semana. Então é muito difícil você ajeitar o calendário. E é justamente nessa semana, entre o domingo 23 e o domingo 30, né, que é a semana da final da Libertadores, que eles vão poder jogar, depois a gente mostra isso, diretor, que eles vão poder jogar no meio da semana. Então, isso é um fato. Vai ser marcado um jogo de Brasileiro nesse meio de semana, numa terça-feira, porque na quarta eles têm que fazer check-in em Lima. Que jogo será esse? Ainda não se sabe, mas ao longo do programa eu esmiuço a minha preocupação, não sei se é a mesma de vocês, mas eu estou obcecado nesse assunto hoje. Zé, eu também estou obcecado por esse assunto, cara, porque, na verdade, se isso não mudar, se essas datas não mudarem, e realmente a data FIFA prevalecer, não é culpa da data FIFA, é culpa da CBF marcar jogos no dia seguinte, ou nesse caso, durante a data FIFA. É uma sabotagem ao produto, ao campeonato. É simples assim. O campeonato está sendo sabotado, não importa quem. O campeonato, o produto, o grande campeonato que a gente tem esse ano, o grande campeonato do futebol brasileiro, que custa muito caro aos detentores de direitos,
custa muita emoção, muita adrenalina ao torcedor, desgaste ao jogador, está sendo sabotado. É sabote. Isso aí é sabotagem. É voluntária ou involuntária? É uma sabotagem ao produto. Então, eu espero que isso mude. Nesse momento, o coitado do Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, ele está tentando ajeitar. Agora, o problema já está na mesa. Assim, daqui a pouco eu explico que soluções podem ser tomadas, mas nenhuma é boa. Porque a única solução nesse momento que funcionaria era aumentar o ano para 450 dias. No futebol brasileiro. Mas já eu explico com detalhes. E o jogador? O jogador pega o telefone, o fulano, o professor, me libera aí. Esse cara aí acontece que nem o Caio Jorge, que foi cortado da seleção. Nunca mais volta. Não foi jogar contra a Bolívia em El Alto. No domingo seguinte estava em campo pelo Cruzeiro, não voltou mais. Rogério Flores, boa tarde, bem-vindo. E aí, André? Estou só de camarote aqui, escutando esse debate. Boa tarde, Lédio, Bruno. Fala aí. E tentando aqui raciocinar dentro desse caos todo que é esse calendário da CBF. Imagino também que Palmeiras e Flamengo não estejam ajudando, né? Porque não vão pensar no bem comum. Aqui, como sempre aconteceu, não só Palmeiras e Flamengo, eu estou falando dos dois porque são os dois protagonistas do campeonato, mas qualquer outro clube nessa situação também não faria nada para ajudar. Se puder só beneficiar um, é o que o time quer, né? E o outro que se dane. Então eu acho que essa discussão vai ser discutida aí durante algum tempo e uma decisão vai ter que ser tomada e ser cumprida, independentemente do que as duas equipes acham ou do que o campeonato acha. Do calendário, só para matar, assim, eu acho que do ponto de vista do bom senso não tem solução, porque o bom senso também não vai entrar na mesa aí, mas a parada de, no pior dos mundos, tá todo mundo desfalcado, esportivamente, pelo menos, ninguém vai ter o que reclamar. O produto, ele é sabotado. Quem perder vai reclamar. Mas vai reclamar, aí vai reclamar, vai apontar o dedo pro espelho, porque assim, eu perdi 8, os caras também perderam 8. Tá todo mundo no prejuízo. Agora, pode ser, e aí eu brinquei com a história do Cruzeiro, se geral tropeçar e o Cruzeiro, por exemplo, toma essa ponta, aí você tem um beneficiado indireto, porque o Cruzeiro também não tem culpa. A real é que, dessa vez... Tem nada a ver com isso. Ninguém tem culpa, né? Mas alguém vai ser prejudicado. E nós também, porque o produto ele vai ficar pior do que ele poderia. Uma coisa é você ter o Palmeiras 100%, o Flamengo 100% e tal, e não terá, muito provavelmente. Então, assim, se tiver todo mundo desfalcado, você pelo menos não vai ter alguém para apontar o dedo e falar, mas fulano está com menos desfalques do que eu ou foi beneficiado na tabela. Pelo menos isso. E aí, cara, são as duas maiores fortunas da América do Sul que montaram o elenco para essas crises mesmo. Infelizmente, assim, eu estou indo já para um mundo do conformismo, né? Se não tem jeito, eu vou tentar olhar o copo meio cheio. São os dois melhores elencos. Eles mesmos desfalcados, todos esses jogos que a gente citou aí, eles seguem sendo favoritos. Ou não? Será com 8 desfalques? Eu acho que sim. Bom, até 8, né? Por enquanto a gente tem a projeção de que eles podem perder até 8 jogadores. Palmeiras e Flamengo vão jogar numa terça-feira, porque na quarta daquela semana eles terão que fazer o check-in em Lima. Bota pra gente o calendário de Palmeiras e Flamengo até o fim do campeonato, porque é uma questão bem difícil, eu vou tentar explicar o que tá pegando. Então, ó, na próxima rodada, tá tudo certo. O Palmeiras vai receber o Santos, o Flamengo vai visitar o São Paulo, né, jogos desse meio de semana, amanhã, tudo certo. O Flamengo vai visitar o São Paulo, não tem desfalque. Fim de semana também tá tudo certo. O Palmeiras vai visitar o Mirassol, o Flamengo vai receber o Santos. Aí vem o problema. Esse jogo, que é o jogo atrasado da 13ª rodada, Santos e Palmeiras, está marcado pro dia de Brasil e Senegal, um sábado, né? Assim, dia 15 de novembro. Assim como Sport e Flamengo. Está marcado para o dia, já está faz tempo, né? Dá para colocar esse jogo numa outra data? Tá difícil arrumar uma outra data. Então é bem provável que pelo menos esse jogo eles jogam. Estão tentando uma solução, eu não consigo enxergar qual. Estão tentando uma solução, mas é bem possível que eles joguem aí desfalcados. Você imagina visitar o Santos na Vila Belmiro, com o Santos desesperado contra o rebaixamento, com 8 desfalques, mas pode ser a realidade do Palmeiras. E aí, o jogo seguinte é Galo e Palmeiras e Fla-Flu. Esse jogo está marcado para uma quarta-feira, que é o dia seguinte a Brasil e Tunísia. Ou seja, não dá tempo dos caras voltarem para jogar. E tem um outro problema. Nesta quarta-feira é o dia em que o Galo terá que fazer o check-in em Assunção para a final da Sul-Americana. Então, ou ele joga o Galo quarta-feira de tarde
4 da tarde e viaja na sequência, ou põe para terça-feira, dia do jogo da seleção, coisa que a CBF não quer. Então tem uma possibilidade, que é, por exemplo, pegar esse Palmeiras e Vitória da 37ª rodada e colocar ali, onde é a 34ª. Mas isso você mexe com outros times interessados em outras partes da tabela, né? E inclusive o Palmeiras olha para isso e fala, poxa, mas então eu vou ter que jogar os 2 jogos finais do campeonato fora de casa, será que é bom para mim? Então tem essa questão, não tem solução perfeita. Aí tem o Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Vitória, que pode ser Palmeiras e Galo na 37ª, Ceará e Palmeiras, quando o Palmeiras vai pegar Bragantino, Galo fora, Ceará e Mirassol. Para fazer essa troca também desse jogo do Vitória com o jogo do Atlético, você tem que consultar o Vitória também. Claro. Óbvio. O Vitória também está numa briga de zona de rebaixamento e ele pode entender que jogar na 37ª rodada contra o Palmeiras já pode ter ganho o título e pode ser um jogo teoricamente mais fácil do que na 34ª. Então, como é que você convence o Vitória também a mudar as datas de jogos? Por enquanto é uma ideia. Sim. Eu não estou dizendo que vai acontecer, é uma ideia. É porque se você tem uma ideia com 2 pontas, é difícil, mas você tem 2 pontas. Aí você coloca uma terceira ponta, você complica ainda mais, né? Fica mais difícil ainda de você resolver. Aí eu perguntei... Você está embolando mais o novelo, né? Se não for o Galo... O carretel. Se não for o Galo... É possível que o Fla-Flu seja quinta-feira, por exemplo, e esse hipotético Palmeiras e Vitória na quinta-feira, para que dê tempo dos jogadores que defenderam suas seleções voltem? Não dá, porque você impacta as rodadas seguintes, não tem data. Então, tá um quebra-cabeça danado. E como disse o Formiga, você imagina se eles estivessem nesse momento na semifinal da Copa do Brasil. Aí, cara, não ia ter como terminar o ano. Então, para sorte do nosso calendário, olha que loucura. Para sorte do nosso calendário, Palmeiras e Flamengo foram eliminados da Copa do Brasil, senão não ia ter como terminar o ano, não ia ter como. O Bruno tocou num ponto que eu não tinha me atentado, né, durante a minha manhã de obsessão com esse tema, que é o terceiro elemento do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que tirar uma distância de 5 pontos para o líder e um jogo a mais, e ele pode se aproveitar, cara, dessas 3 rodadas, 2 com desfalques e uma na semana da final da Libertadores, e ele pode aproveitar, cara. Realmente. O Cruzeiro vai pegar o Grêmio, vamos colocar na tela os jogos que restam para o Cruzeiro, agora nesse meio de semana, amanhã. Depois recebe o Fluminense, vai visitar o Juventude, recebe o Corinthians, visita o Ceará, recebe o Botafogo e encerra contra o Santos. O Cruzeiro pode levar vantagem, cara. A tabela do Cruzeiro não tá boa, hein? O Cruzeiro pode levar vantagem. Agora, pode mesmo. E o campeonato, você vê, né? Ele pode pegar um rumo completamente diferente, cair. Eu falo cair no colo, mas o Cruzeiro se preparou para estar por ali, né? E aí é mérito ele estar sempre colado. Quem tivesse colado nos dois aí. Não desgarrou em nenhum momento. O erro do Cruzeiro foram aquelas derrotas em casa. Ficou por ali. Então, assim, a gente está falando de um time que se preparou para isso. Se por acaso se beneficiar, é mérito também, porque o campeonato de pontos corridos, que a gente falando da história da maratona, tem uma porrada de percalço no caminho. E, de novo, eu estou tentando olhar aqui para a realidade. É o que é. Do jeito que é, o campeonato pode tomar um rumo que era inesperado, porque a gente estava só olhando para Flamengo e Palmeiras aí, e com essa quantidade de desfalques gigante, pode até ser que não aconteça nada, né? O Flamengo e o Palmeiras fiquem 100% de aproveitamento com os desfalques. Porque, vale lembrar, no ano passado, o melhor momento da era Tite foi na Copa América, ele com uma porrada de desfalque. Né? Ele conseguiu recuperar o time com os titulares tudo fora. O Flamengo melhorou com os desfalques, com o Tite. E assim, aconteceu. Pode ser que o Flamengo e o Palmeiras sintam 0 desfalques e ganhem todos os jogos, mesmo nessa zona aí. Mas pode ser que não. E aí o Cruzeiro agora, pode acabar beneficiado. Zé, o seu feeling de repórter, depois de tudo que você ouviu hoje, perguntou e teve de respostas, o que você acha que vai acontecer? O que eu acho? O que você acha, ouvindo tudo que você ouviu? Bom, certo. A única coisa certa é que Palmeiras e Flamengo, na semana da Libertadores, vão jogar na terça-feira. Tá. Isso está certo. Mas eu estou falando sobre o dia 15. Só não sabe qual é quem. Eu acho que... Não vai acontecer nada, vai jogar dia 15. Eles vão jogar desfalcados 2 jogos, 2 rodadas. Acho que não vão conseguir uma solução. Porque não tem. E eles vão jogar desfalcados. Mas por que você acha? Isso não tem solução. Era isso. Aí eu perguntei, se isso acontecer, por exemplo, o Palmeiras está quieto. Ele está aguardando uma solução. O Palmeiras não está, nem Flamengo, nenhum dos dois se manifestou.
Eu acho que após a conclusão de que não vai ter jeito, aí os dois clubes vão se manifestar lamentando o ocorrido. Tem uma solução. Então, eles estão esperando uma definição da qual eles estão tentando arrumar uma solução em conjunto. Essa solução acho que não virá. Porque não tem. No máximo vão colocar o Vitória no lugar do Galo, se o Vitória aceitar, no máximo, mas não vai resolver a vida deles de jogar com desfalques. E eu acho que, infelizmente, nós teremos 2 rodadas disputadas com os candidatos ao título, com times totalmente reservas. E se acontecer isso que a gente está projetando, não projetando, né, do Cruzeiro se aproveitar de tropeços de Palmeiras e Flamengo, a reclamação no final... Nossa Senhora! Gigante. O Cruzeiro não tem nada a ver com Vai isso. ser absurda, porque teve a mudança de calendário, porque tiraram os jogos de Copa do Brasil do meio do Campeonato Brasileiro, jogaram lá para o final e vão entender de que houve um favorecimento ao Cruzeiro. Só tem que o Cruzeiro descansou, que o Cruzeiro teve tempo, que o Cruzeiro não sei o quê, e que só se concentrou em Copa do Brasil depois. Não é uma... E que os 2 times que estavam fora de Copa do Brasil, que poderiam ter 2, 3 jogos de meio de semana, né? Que não iam ter, né? Que iam ter umas 2, 3 semanas mais tranquilas, não estão tendo. Então, meu irmão, é tiro, porrada e bomba. Total. Se a CBF não fizesse o reajuste de jogar a Copa do Brasil pro final do ano, como é que Palmeiras e Flamengo jogariam o Intercontinental no final do ano? Me explica aí, cara. A mudança foi até favorável para todos os clubes. Não favoreceu um, nem 2, nem 3, favoreceu todos. Há sim uma luz no fim do túnel. Logicamente é difícil, para não falar é impossível. Mas até eu mesmo, que sou um dos mais pessimistas aí, ganhei um pouco de esperança após esses desfalques e problemas de calendário que vão afetar sim diretamente Palmeiras e Flamengo. A diferença ainda é grande. Faltam aí 8 rodadas. 8 rodadas não, né? Ainda faltam 7 rodadas aí para o Cruzeiro disputar nessa reta final do Campeonato Brasileiro. São 21 pontos. 21 pontos. E nesse momento a diferença é de 4 para o Flamengo. Para o Palmeiras são 5. Só que Palmeiras e Flamengo ainda devem um jogo em relação ao Cruzeiro. Por isso ainda tá difícil. Mas é aquela, né? Que nem Mineirinho comendo pelas beiradas. Tô pé no chão ainda, mas... que eu vou torcer demais pro Cruzeiro nessa reta final é brincadeira. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, o pessoal do Seleção Sport TV falando aí das chances do Cruzeiro nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O pessoal vai falar da convocação da seleção para os jogos contra o Senegal e a Tunísia. Se tiver algo relacionado aos convocáveis do Cruzeiro, eu trago para vocês, tá ok? Fui!